Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, amém? Chuvinha de novo, né? Oh, glória a Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Quantos irmãos chegam ali? Se você quiser ficar em pé, vai ficar bastante tempo sentado, né? Vamos colocar a sala na presença de Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por Ti, e nós queremos entregar o nosso coração na Tua presença agora, os Teus cuidados, a nossa mente. Toca-nos essa noite, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ensina, nos leva a um lugar, Deus, de intimidade, leva-nos a um lugar de transformação, para que a Tua igreja seja transformada, Senhor, em algo, Deus, conforme o que Tu queres, o que Tu sonhas para ela, em nome de Jesus. Ó Pai, colocamos toda a ansiedade, preocupação, tudo que venha roubar a nossa atenção, Senhor, venha roubar o nosso coração de Ti. Cerca esse lugar, Deus, com Teu amor, com os Teus anjos. Deus, em nome de Jesus, guarda-nos o que vai acontecer aqui nesse local. Ó Pai, guarda as outras salas, os professores, todos os alunos, nossos familiares, nossas casas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Você pode tomar o seu lugar aí. Só para manter a tradição de não seguir corretamente o índice, irmão. Nós vamos ver hoje o capítulo 9. Você pode abrir no capítulo 9. No meu livro, nessa capinha aqui, é a página 59. Naquela outra capa que é mais novinha, eu não lembro qual que é? 66. 66. Capítulo 9, que diz assim, o título de hoje é: qual a nossa atitude diante das derrotas e do fracasso, do revés que a gente pode viver, tanto na vida quanto no ministério, que é uma das coisas que nós mais nos preocupamos muitas vezes. E deixa eu falar um pouquinho sobre essa preocupação primeiro, para fazer um pano de fundo para a nossa aula hoje. Irmãos, hoje, quando nós pensamos em religião, igreja, a maioria das pessoas, elas têm procurado ver e pensar em ministério, pensar em vida com Deus, e no fato, simplesmente na busca de se livrar de problemas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, você parou para até se autoavaliar, mas quantas vezes que nós buscamos a Deus simplesmente pela tentativa de se livrar de um problema, de uma perseguição. Ou seja, tem até aquele ditado que não existe ateu, né, irmão? Porque toda hora que tiver ameaça de morte, alguém vai berrar: ai meu Deus, não tem jeito. Uma vez eu ouvi falar que, olha, não existe ateu. Põe um avião caindo. Na hora que o avião estiver caindo, até o ateu vai gritar: ai meu Deus. Então, hoje as pessoas tendem a buscar Deus. No decorrer de toda a história, normalmente as pessoas buscam a Deus quando a alma está desfalecendo mesmo. Quando a alma está desfalecendo, o ser humano lembra do seu Criador. Mas o que tem algum problema em relação a isso, pastor? Não tem nenhum problema. É natural que as pessoas, quando chegam a um lugar de dor, de sofrimento, elas vão lembrar de Deus. E isso é bom, por um lado. Mas, por outro lado, nós construímos uma série de princípios e valores, uma série de doutrinas, talvez, criamos uma estrutura que a gente vai correndo alguns riscos no nosso relacionamento com Deus, na nossa família, no nosso ministério principalmente, que é o seguinte: quando você entra e você começa a ser moldado por uma visão desse tipo, você começa a ver que nós, na realidade, nós não estamos preparados para lidar com a dificuldade. Hoje, se você for ver toda a propaganda religiosa que é feita no nosso país, você começa a perceber que os crentes, eles não estão sendo preparados para enfrentar a dificuldade. Estão ou não estão? Irmão, eu não estou vendo nenhum crente aí normalmente sendo preparado, pelo que a gente tem assistido,
tem sido cada vez mais raro aquela mensagem de preparar as pessoas, né, para uma dificuldade. Olha, vai vir a tempestade, porque a Bíblia diz que não é uma questão de uma probabilidade que a água vai vir e vai bater sobre a nossa casa. Vocês lembram dessa passagem? Olha, houve duas construções, um construiu sobre areia e um outro sobre o fundamento sólido. E desceu as águas e deram de encontro contra essa construção. Não é uma possibilidade que vai vir água sobre a casa, não. O fato é que Deus nos alerta para nós construirmos toda a nossa vida, todo o nosso ministério em cima de fundamento sólido. Porque se você construir em cima de areia, na hora que vir as provações e as lutas, que representa aquela correnteza de água, aquela água que vai vir sobre a casa, você não vai conseguir ficar firme. Ou seja, isso revela, irmão, um princípio, né, um modo de vida que você vai buscar Deus, que você não está sendo preparado para essa luta, não está sendo preparado para a guerra, não está sendo preparado para resistir até o sangue. Certa vez um apóstolo falou para os seus destinatários: olha, calma aí, vocês não resistiram até o sangue ainda. Pastor, mas hoje se encaixa isso em nossos dias? Como seria resistir até o sangue hoje, em pleno século 21, hoje para viver uma liderança, viver uma vida com Deus de forma saudável? Hoje, quando a gente vê, irmão, sendo ministrado um evangelho de tanta facilidade, como que você vai aguentar firme com Deus, se quando você é atraído para Ele, você é atraído por coisas que só trazem vantagens para o seu eu, para a sua carne, um evangelho hedonista, um evangelho egoísta, um evangelho avarento? Aí quando você vem para Deus, que você vem até fugindo de uma dificuldade, mas te ofereceram algo que é muito fácil, muito gostoso para a sua carne, e agora quando falta isso, qual é a solução, qual é o caminho mais rápido de você pegar? Você deixa desse negócio. Você abandona isso. Você recebeu algo, você até começou bem. Hoje o problema das pessoas é que elas até dão um primeiro passo correto. Eu venho para Deus porque as coisas, olha, eu descobri que as coisas ficaram realmente ruins. Agora o segundo passo é que é o problema. Porque o que vai fazer você permanecer com Ele? Uma vida tranquila ou o fato de você estar com Ele por fé, por convicção? Porque se for vida tranquila, irmão, eu quero falar para você o seguinte, que todos que vivem de forma piedosa, diz a palavra de Deus, nós vamos ler isso hoje, todos devem estar preparados para sofrer algum dano. Então eu quero hoje, essa noite, eu quero confrontar esse tipo de evangelho que muitos líderes estão, se fundamentando, e um evangelho que é um evangelho, irmão, para quem quer levar as coisas de Deus a sério, à risca, que vão nos limites, que vão andar com Deus no limite, que vão ser talvez os radicais, aquele homem, aquela mulher que, olha, vai colocar uma coisa na cabeça e eles vão até o final com Deus, independente se vai ter luta e se não vai ter luta. Pastor, mas é obrigado a ter luta? Irmão, eu não digo que é obrigado a ter luta, mas eu também não digo o contrário. Eu quero falar para você que todos que vão decidir viver de forma piedosa vão enfrentar perseguições, diz a palavra do Senhor. E a palavra perseguições, quer ver? Se você anota aí, 2 Timóteo 3,12, diz assim: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que desejam, deixa eu parafrasear isso para você. Todos que piamente querem viver em Cristo, significa que todos que desejam viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, todos que querem viver uma vida fundamentada na justiça, na luta por fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus, vão o quê? Padecer perseguições. Essa palavra no original de perseguições, se você for buscar, ela representa também problemas, dores, sofrimentos que você vai ter se você desejar viver uma vida diferenciada. É o que eu falo para as minhas filhas, você tem duas opções.
Você tem a opção de viver uma vida com Deus mais ou menos, ou você vai ter uma opção de escolher viver uma vida com Deus abundante. Eu não sei qual a opção que você escolheu, eu creio que é por viver uma vida com Deus de forma abundante, algo profundo com Deus, de você ir até o limite com Deus. E Deus, Ele é fiel porque Ele não deixa nós sermos tentados acima do que nós podemos resistir. E eu estou falando isso para você porque se você fundamentar o seu ministério, a sua família, em cima de algo que seja para cumprir um propósito de Deus e não somente no seu bem-estar, você vai até o final. Agora, se você construir a sua vida, o seu ministério em cima de uma plataforma que você vai depender dos seus sentimentos, de depender de você se sentir bem ou não, você vai parar logo, logo. Você não vai aguentar continuar por muito tempo. Porque vai ter os dias que você irmão, não vai ser vitória todos os dias. Quem fala isso é mentiroso. Não vai ser vitória todo dia. Vai ter dias que você vai perder, e um crente que está sendo forjado por Deus, pela palavra de Deus, eles têm que estar preparado e pronto, tanto para perder quanto para ganhar. Ainda que a nossa esperança esteja fundamentada, e nós temos uma certeza, que no final, quem ganha é Deus. Mas pelas nossas limitações, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, é certo que nós vamos enfrentar algum tipo de problema na caminhada. Vez por outra você vai ter uma derrota, não tem jeito. Você vai sofrer algo, aí os motivos são os mais numerosos possíveis. Vai ter vezes que você vai perder simplesmente para Deus cortar as suas asinhas. Nós vamos perder muitas vezes porque Deus está falando para a gente, olha, baixa a bola, você na realidade está acima do lugar que você deveria estar. Ou talvez está sendo orgulhoso demais, soberbo. Você já passou o nível da palavra que eu tenho te dado. E Deus vai permitir que isso aconteça. Muitas vezes nós saímos da palavra de Deus, Deus também permite que algo aconteça, que vai ser doloroso, um processo doloroso para nós. Isso acontecia muito com o povo de Israel. O povo de Israel era um povo típico que ele não somente Deus estava preparando eles para o sofrimento, mas era um povo que gostava de sofrer, irmão. Porque eles viviam nesse ciclo de dor e ao mesmo tempo de exaltação e honra do Senhor. Eles adoravam a Deus, Deus vinha, eles derramavam prosperidade e bênção, e logo depois eles tinham que padecer, sofrerem perseguições, milhares eram mortos, e eles voltavam para Deus do seu devido lugar e se perdiam novamente, e eles viviam um ciclo. Oscilavam de um extremo ao outro, até que Cristo veio, e Ele possibilitou eu e você viver de uma forma equilibrada. Que você vai achar um equilíbrio, você vai ser um cara flexível, mas ao mesmo tempo, você não vai romper nem para um lado nem para o outro. Você vai ser resistente. Sabe aquela árvore que você entorta ela todinha e você não consegue quebrar, mas ao mesmo tempo você solta e ela tem uma resistência que ela volta para o seu devido lugar? Você já pegou uns materiais? Hoje a tecnologia ela luta cada vez mais para desenvolver algo leve, flexível e extremamente resistente. E eles vão chegando cada vez mais a uma matéria-prima que vai chegar a alcançar isso que eles querem. Leve, flexível e resistente. Um tempo era só o ferro. O ferro, irmão, ele era firme e resistente, mas não flexível. Agora, com a tecnologia, eles vão criando, matérias-primas que alcancem esses três objetivos. Eles tenham flexibilidade, a resistência ali. Agora Deus, Ele está forjando o meu caráter e o seu caráter, nos preparando exatamente para isso. Você não vai quebrar facilmente. Agora também você vai ser flexível, os ventos vão bater, talvez você vai ser jogado de um lado para o outro, pela tempestade, pelo vento, mas você não vai sair do seu lugar. Você não vai sair do seu lugar, ainda que você esteja sentindo toda a tempestade ali, porque vai vir tempestade, não tem jeito.
Pastor, mas então seguir a Deus é ruim? Não, seguir a Deus é extremamente bom, porque sem Deus você vai enfrentar as lutas, as tempestades, a guerra, mas você vai estar vendido, totalmente vendido a tudo que vir contra você. Agora com Deus você pode enfrentar tudo isso, sabendo que Deus está te possibilitando, te capacitando para enfrentar. É uma outra coisa, é uma outra realidade você ser preparado para isso. Deixa eu só terminar essa parte falando do exemplo do que eu tenho ministrado com as minhas 2 filhas em casa. E elas têm 9 anos, mas desde 5 anos talvez, desde que elas entraram para o 1º ano, foram para a escola, eu tenho chamado elas, eu tenho ministrado a mesma coisa. Filhas, vocês vão para o colégio, e vai chegar momentos da vida de vocês que vocês vão ser provadas pelos amigos, né, pelo contexto que vocês estão vivendo. E muito provavelmente, com certeza, vai chegar momentos que eles vão debochar de vocês pela escolha de vocês. Eles vão também, além de debochar de vocês, algumas pessoas vão tentar forçar vocês a mudar a decisão de vocês, a escolha. Só eu quero falar, o papai está preparando vocês para a guerra, vocês fiquem firmes, o que nós estamos servindo vale a pena. Agora eu tenho ministrado esse tipo de evangelho, porque o tipo de evangelho que Jesus ministrou para os seus discípulos, ele é muito diferente. A escola de liderança que Jesus deu e promoveu para os seus discípulos, ela é muito diferente daquela que nós temos vivido em nossos dias. Que para você aguentar uma pessoa no seu discipulado, você tem que falar para ele, olha cara, você vai ter vitória todos os dias, você vai sentir um prazer todos os dias vai ser bom, vai ser maravilhoso, é bênção atrás de bênção, é novidade atrás de novidade, e de certa forma, há uma parcela de verdade nisso tudo, porque é novidade em cima de novidade mesmo, é bênção em cima de bênção mesmo, mas a bênção de Deus é a sua presença, não coisas materiais que podem nos motivar todos os dias. Jesus não usou nada de material, Jesus motivava os seus discípulos assim, dessa forma, olha, se eles estão odiando o Senhor, imagina os seus servos, o que eles não vão fazer? Se eles estão me perseguindo, imagina vocês o que eles não vão fazer em vocês. Olha o ânimo que Jesus despejava naqueles homens. Hoje em dia você fala, não, mas ninguém consegue motivar ninguém com essa dimensão de botar medo em cima de uma outra pessoa. Não é medo, é verdade. O que muitos chamam de medo, Jesus chamava de verdade. E Jesus estava preparando eles para tudo realmente que eles veriam enfrentar. Eu não sei porque hoje as pessoas reclamam, as pessoas não permanecem na igreja, ou talvez os filhos não permanecem em Deus. Eu creio que uma das respostas para isso, para essa liderança que tem exercido influência nesse nível tão pobre, é exatamente esse. Tem sido preparado uma geração que simplesmente tem sido preparada para o lazer, mas não para resistir até o ponto do sangue. Pastor, mas não é radicalismo demais resistir até o ponto de sangue? Irmão, eu fico com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Se Deus fala isso na Bíblia, nós precisamos estar preparados para isso. Porque não julgue a realidade do cristianismo pelo que nós temos vivido no Brasil. A realidade do cristianismo hoje, ela difere em muitos lugares dessa liberdade ruim, em muitos aspectos que nós temos vivido hoje no Brasil. Em países que são vizinhos ao Brasil, nós temos perseguições severas ao cristianismo, a todo aquele que diz servir, né, e confessa o nome de Jesus. Tem países vizinhos nossos que eles queimam a igreja com todo mundo dentro. Então você vê que nós nos conformamos hoje com uma realidade que talvez não é a verdade absoluta hoje de todo o cristianismo. Eu só quero alertar para você, irmão, que eu quero nesse dia, hoje, essa noite, falar de uma visão diferente de preparação de discípulos, de filhos, que são exatamente aquele líder, aquele pai que vai preparar os seus filhos para o campo de batalha, para a frente de batalha.
que não vai preparar discípulos simplesmente para ficar, talvez, curtir os momentos de facilidade. Vai ter momentos bons, vai ser gostoso, mas nós precisamos urgentemente preparar os crentes para os momentos difíceis também. Ah, mas não vai encher a igreja, não tem problema. Hoje, sabe o que acontece? Em muitos lugares, você recebe um novo convertido, é como se colocasse uma plaquinha nele. É como se fosse um crente, um boneco de cristal. E ninguém pode tocar nele, porque senão quebra. Eu quero só comparar com a igreja primitiva. Hoje, quando a pessoa converte, você põe ela no lugarzinho e ninguém pode tocar nela. Deus me livre falar de apocalipse, de tribulação para ela, não. Não pode falar para ela, tem que ser pré-tribulacionista, na dúvida é pré-tribulacionista, nós não vamos passar por tribulação. Mas eu quero falar que, irmão, eu não sei. Alguma coisa nós vamos ter que passar. Para botar em ordem as coisas, alguma coisa a igreja vai passar. Porque o crente, ele não é o tipo de pessoa que aprende a voltar para o seu devido lugar na boa. Deus fala e todo mundo fala, amém, nós estamos voltando para o nosso lugar, Senhor. Nunca foi assim. Nunca. Em toda a história, você nunca viu os crentes, os filhos de Deus, ouvindo Deus na primeira vez e falando, olha, tudo bem, Pai, é para voltar para o lugar, nós estamos voltando hoje. Nós vamos te adorar do teu jeito, não vamos mais fazer a nossa vontade e vamos abrir mão de tudo que nós conseguimos de forma ilícita, para o nosso prazer, nós estamos abandonando agora, nós estamos voltando para o lugar da tua vontade, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, tudo conforme tu queres. Nunca aconteceu assim. Então, se foi deixado uma palavra para nós compreendermos os tempos, nós começamos a ver que esse tipo de crente que está sendo colocado em muitos dos nossos templos, eles estão sendo preparados de maneira equivocada. Porque na igreja primitiva, o camarada, ele se convertia hoje, ele tinha que ser preparado muito rapidamente, porque na hora que ele saía daquele ambiente, ele poderia ser morto. Ele poderia estar sendo jogado na fogueira, crucificado, cortado os seus membros. E, pastor, visão sangrenta esse negócio, mas o cristianismo era assim. Não que hoje vai se repetir a mesma consequência. A nossa luta é muito mais de mente hoje do que física. E eu quero falar, pastor, é mais fácil? Não, é mais difícil. Porque é muito mais fácil você ver o seu adversário lutando contra você. É muito mais fácil. Porque naquela época, o apóstolo Paulo mesmo fala isso. Eu fui perseguido, eu fugia para outra cidade. Você fugia de uma certa forma, de algumas perseguições. Hoje, você não tem como fugir da maioria das perseguições, ou pelo menos das piores delas, você não tem como fugir. Você está enfrentando um inimigo invisível, que quer atacar hoje no nível de mente. Satanás, ele consegue destruir um guerreiro valente, simplesmente tomando posse do território da sua mente. Você pode ser forte, pode ser, resistente, se considerar tudo isso, mas Satanás, pegando a sua mente, ele te destrói. Você lembra de uma pessoa depressiva ter uma revelação de Deus? Você lembra de alguém aí na sua mente agora, de uma pessoa que está cativa de Satanás na mente, ainda que esteja na igreja, mas cativa, sua mente está tomada por Satanás? Você consegue achar uma pessoa dessa que tenha grandes revelações de Deus, guiada pelo Espírito, governada por Deus? Ela pode estar até com o seu físico tudo em ordem, mas no momento que Satanás lhe rouba a sua mente, as coisas começam a ser vencidas na sua vida. Territórios começam a ser tomados pelo inimigo. Então hoje a luta não é mais externa, as pessoas não estão sendo crucificadas hoje no Brasil. As pessoas não estão sendo cerradas no meio, jogadas em óleo quente, não estão sofrendo nada disso. Mas ao mesmo tempo, você baixa a guarda nesse momento. Hoje a igreja brasileira está baixando a guarda. Baixando não, a guarda já está baixada há muito tempo. Mas ao mesmo tempo ela está desconsiderando que há um inimigo lutando todos os dias para conseguir roubar, vencer a nível de mente. Porque se o inimigo consegue tomar a minha mente e a sua mente, irmão, a guerra já está perdida.
Então, se você tem que guardar uma coisa de forma poderosa hoje, vigiar, levantar sentinelas, levantar muralhas ao redor, é exatamente na sua mente, guardar, né? Como Paulo fala, o exercício físico de pouco se aproveita. Ele não está falando para você não fazer exercício físico, mas hoje todo mundo valoriza o físico e menospreza, desvaloriza de certa forma a mente. Você sabe que hoje, em nossos dias, se você for ver uma pesquisa nas farmácias, o maior remédio que é vendido hoje é psicotrópico. São os remédios para você, a nível de mente, para você esquecer, dar uma desbaratinada, né? As pessoas não conseguem mais dormir, não conseguem mais relaxar, não conseguem mais, elas perderam o governo. E para ter uma sensação de alívio, só tomando um remédio cada vez mais forte, porque também o mesmo remédio que você tomava mês passado não aguenta a pressão de hoje. E sabe onde estão uma grande parte desses clientes? Estão dentro dos nossos templos. Então o crente hoje, ele está preocupado, ele está sendo preparado para um tipo de evangelho que não apresenta luta. E eu quero falar para vocês que Deus, Ele sempre preparou pessoas para enfrentar, para viver um evangelho chamado Evangelho da Cruz, que é poder para nós que somos salvos e loucura para os que perecem. Sabe por quê que é poder de Deus? Porque ninguém consegue renovar o homem, ninguém consegue regenerar uma pessoa, a não ser na cruz. Ali Deus manifesta o seu poder. Porque, irmão, você ir para a cruz e ser renovado é o máximo de um sobrenatural que um homem pode experimentar hoje. Não há milagre maior que um ser humano pode experimentar hoje, a não ser a sua regeneração, a sua renovação. E Deus renovou o homem na cruz. Então é esse contraste que eu quero falar para você. Eu quero perguntar para você hoje, qual a nossa atitude diante das derrotas e do fracasso? Todo mundo não vamos generalizar, mas uma boa parte hoje das pessoas tem sido preparados apenas para a vitória. Mas eu quero perguntar, e se a derrota, e se algum sofrimento, alguma perseguição vir, o que vai ser dos nossos filhos e o que vai ser dos nossos discípulos? Tenta responder aí rapidinho na sua mente. Aonde que você vê a igreja hoje brasileira, a resposta que uma igreja hoje do nosso nível, do nível da igreja do Brasil hoje, ela daria para uma perseguição a níveis fortes, a níveis altos. Nós sabemos, irmãos, como nós reagimos na vitória, mas nós ainda não sabemos muitas vezes como seria a nossa reação em meio a um sofrimento desse nível. Diante da vitória nós sabemos, irmãos, é alegria, é festa, churrascada, é comunhão. Agora na hora que aperta, Jesus viveu isso na pele. Ele sabia que na hora que o negócio ia apertar, todo mundo ia deixar ele. Por quê? Porque eles não estavam preparados ainda. O selo da preparação, a consumação da preparação foi com o envio do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Mas antes disso, não saiam dali, porque se vocês saírem dali, todo o trabalho vai ser perdido. O que fez do evangelho chegar de geração a geração não foi homens, foi simplesmente o poder de Deus revestindo esses homens. Porque esses homens, naturalmente, eles são preparados para reagir bem diante da vitória. Irmão, e uma vitória é boa ou não é? Agora, diante de um pequeno fracasso, de um deslize, de um revés que você sofre. O crente perde o emprego. Quando ele não encontra assim, algum argumento para dizer que é Deus o negócio, ele pira. Porque o crente tem assim, quando acontece algum problema, ele para dar uma desculpa, tem que espiritualizar a coisa ao ponto de jogar a responsabilidade para Deus. E isentar a sua própria responsabilidade. Mas a maioria das nossas lutas é porque nós erramos em algum momento. Muitas delas, pelo menos.
Então, nós precisamos estar preparados para isso. Tanto a derrota quanto um fracasso, eles não são o fim. E esse tipo de evangelho que nós vivemos hoje, quando você sofre algo desse tipo, você pensa que é o fim, acabou. Acabou. Eu lembro, deixa eu contar algo para vocês. Há mais ou menos no ano 2003, eu estava voltando do campo missionário, de um seminário que nós fomos nos preparar para ministrar o evangelho. Eu tinha um chamado e isso ardia no meu coração, como arde o seu também. Porque todos aqui têm um chamado, todos que vão nos assistir têm um chamado. Isso arde, tempos em tempos, isso tem uma intensidade cada vez mais forte. E não adianta, uma pessoa que tem contato com o seu chamado, ela nunca vai ser satisfeita fora desse lugar. Você tem que entender isso. Nunca há satisfação, você pode ganhar bem fora desse lugar, você pode ter muitas coisas fora desse lugar, mas nunca vai ser satisfeito, não adianta, e ninguém entende isso. E eu estava voltando do seminário, e eu pensei, quando eu voltei, quando eu preparei, enchi o carro lá no seminário, eu lembro como se fosse hoje, entrou no carro eu, a Débora, voltamos para Itajaí, né, ela grávida, tudo aquela história, mudança de ambiente, mudança, as coisas iam realmente decolar na minha vida, eu tinha certeza disso. Eu pensei, Deus, daqui para frente é eu e tu, o negócio vai arrebentar. Chegou a minha vez, Senhor. E eu construí um castelo, irmão, de areia, muito lindo. Maravilhoso. Como também você às vezes constrói algo que Deus não construiu. E toda vez que um líder, que uma pessoa de influência, quanto mais altos níveis que Deus vai te levar, mais refinado você vai ser. E Deus não vai deixar você construir algo em cima de areia. E eu voltei, eu estava construindo algo em cima da areia, um castelo bonito. E eu pensei, Deus, agora eu vou voltar, nós vamos pregar o evangelho. Deus, tu precisa ver o que vai acontecer. Só faltou eu falar isso para Deus. Nós vamos arrebentar tudo, Deus. E eu voltei, começou a fechar uma porta. O ministério que tinha nos enviado fechou as portas e falou, olha, vocês estão liberados. E eu pensei agora, Deus, estou eu aqui sem emprego, sem casa. A esposa, tínhamos acabado de descobrir que era gêmeos, imagina, sem emprego, sem casa. Tudo que eu tinha era um carro velho. Né? Nada contra cadete, irmão, mas o meu cadete era velho. Pensa num cadete ruim, ele tinha alguma coisa com tabernáculo, porque de manhã cedo, quando eu ia ligar, ele enchia a garagem de fumaça e pingava óleo. Era um negócio terrível. E eu pensei comigo, Deus, agora eu estou sem o ministério fechou, sem emprego, meu carro ele quase que não serve para nada, e eu acho que não tem mais o que piorar. Irmão, nunca fala isso. Logo depois as minhas filhas nascem, roubaram o meu carro. Agora eu fiquei sem carro, sem casa. E eu pensei agora comigo, Deus, agora eu cheguei no fundo do poço. Nunca fale isso, irmão. Nunca fale isso, que você chegou no fundo do poço, porque sempre tem um pouquinho mais, mais um pouquinho. Deus sabe como cada um precisa ser trabalhado para exercer uma influência de alto nível. Deus sabia onde Ele queria me levar. Deus sabe aonde Deus quer te levar. Ele sabe, Ele vê o que Ele está construindo. Um oleiro, quando ele vai fazer um vaso, ninguém está vendo o vaso que ele está construindo, mas o vaso está pronto aqui na cabeça, ele visualiza. E hoje eu acho interessante como as pessoas, elas vão educar os seus filhos, ou elas vão investir nos seus discípulos, e elas não conseguem visualizar o que estão construindo nas pessoas. Por isso que saem umas aberrações de vez em quando. É como o oleiro. Deus levou Jeremias até a casa do oleiro para entender como ele trabalha. Se Deus trabalha assim, nós deveríamos trabalhar da mesma forma. Se Deus já visualiza a obra antes de botar a mão no barro, eu e você deveríamos visualizar a obra pronta antes de investir em pessoas. Você olha para uma pessoa que não é nada hoje, mas o que vai fazer você investir nela? Você está vendo algo na frente. Aí se vir um revés de ficar meio torto, você não para a obra, você destrói, joga um pouco mais de água e refaz a obra. É assim que Deus faz. Deus é preparado, Deus mesmo sofre momentos de perda.
Adão se desviando no Éden, no jardim do Éden, foi uma perda para Deus. Mas Deus não parou. Por quê? Porque um homem de Deus, ele não para nunca. Ele não desiste nunca. E nós ficamos ali 4 anos sofrendo. Eu pensei que não tinha mais nada para sofrer e nós continuamos sofrendo. Parecia que a luta não acabava mais, mas era um momento de persistência. Deus nos levou a um lugar de nos calarmos nele, nos guardarmos nele, guardar as pessoas também, para não sair falando que não adianta sofrer, irmão. Errado. Todo sofrimento que você sofre fora da cruz é apenas dor. O sofrimento deve ser na cruz, porque na cruz você guarda as pessoas, você guarda o seu coração e você completa a obra. Fora da cruz é apenas dor e sofrimento. Você vai repetir aquilo ali. E eu pensei, Deus, eu não quero repetir, então eu vou procurar fazer direitinho. Não quero falar mal de ninguém, eu não quero reclamar que o carro foi roubado, eu te dou glória a Deus e vamos seguir para frente. Até que Deus foi ajeitando as coisas, foi refinando, porque é só no fogo intenso que é refinado o ouro e a prata. Não adianta. Você quer ser o quê? Um vaso de ouro para Deus? Ou palha, feno e madeira? Então são escolhas que nós temos que fazer. Deixa eu ilustrar aqui com algo que eu estava pensando essa tarde, eu botei aqui no livro também. Irmão, o crente ele é feito, forjado por Deus para ser um cara teimoso. Você não pode desistir nunca. Vocês lembram? Eu lembro da época do Atari, que quando nós... Irmão, tem muita gente que jogou Atari aqui, não adianta falar que não, tem muita gente que jogou. Né? E tem uns outros mais antigos ainda. Não, Mega Drive é novo, porque eu estou pensando. É eu porque não estou lembrando. Aquele telejogo, meu Deus do céu, telejogo. E quando você jogava o Atari, irmão, você tinha uns jogos assim que era de níveis, né? E você passava, né, um nível e você ficava feliz. Aquele nível agora você já tirava de letra, não tinha mais problema para você. Se precisava começar de novo, você passava ele rapidinho. Não era assim? Agora, quando você ia para um outro nível mais novo e você gastava todas as suas vidas ali e de repente aparecia, né, aquela contagem regressiva, porque se você fosse antes de terminar a contagem, você podia continuar, senão aparecia game over. Agora o crente, irmão, nós estamos preparando pessoas para não deixar aparecer o game over. Não pode, você antes de terminar o jogo, você tem que apertar no botão continue. Você foi feito, forjado por Deus para continuar. Para continuar, você não pode parar no meio do processo, você tem que consumá-lo até o final. No final é que é o bom. Jesus tivesse parado no Getsemane, porque ali começou a contagem regressiva para ele. Ele poderia ter dado o game over ali, terminar toda a sua obra ali no Getsemane. Porque ele pediu, apelou para o Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não parou, ele apertou no botão do continue e foi até o final. O que fez ele completar toda a obra. A satisfação de um filho está em completar a obra do Pai. A satisfação de um filho está nisso. Irmão, todo que estiver disposto a viver uma vida desse padrão, tem que estar disposto para sofrer, para padecer algum tipo de luta. E eu quero falar, você está disposto, irmão? Você está disposto a enfrentar uma lutinha? Está disposto? Diz aí, sério, irmão. Está disposto a enfrentar, a resistir? Né? Se for preciso, você aguentar as pontas e muito mais do que isso, você ensinar os seus discípulos a resistirem também. Jesus aprendeu, diz a palavra de Deus, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Esse padecer é resistir firme na luta por uma vontade acima da sua. Agora imagina, vai vir, irmão, o que nós estamos servindo, nós precisamos entender que é muito maior do que nós. O propósito de Deus, ele é muito maior do que tudo que nós podemos pensar. Agora você escolher resistir firme nesse propósito, independente do que acontecer, é esse nível de padecer que Jesus enfrentou. Ele aprendeu a obediência pelo que padeceu, ele resistiu firme.
Eu não quero discipular ninguém, eu não quero preparar as minhas filhas, eu não quero preparar uma igreja para não resistir firme. Uma igreja que acorda cansada num determinado dia, desanimada, pronta para o desânimo sempre. Irmão, há um tipo de crente que ele desanima fácil. Há um tipo de crente que, se você não botar a refeição que ele quer na mesa, ele vai reclamar e vai desanimar. Agora, há um tipo de crente que é o projeto original de Deus, que ele não depende de sabor do seu paladar para se sentir bem, para comer. Aquilo que desce do céu, ele come sem reclamar, porque ali está a provisão. Ele anda por convicção, ele anda por fé, ele não anda por sentimento. Quando é por sentimento, você reclama, você desanima, você vai ter aquele desejo de voltar atrás, toda hora. Não, será que vale a pena? Acho que não vale a pena não. Não, porque é luta. Você preparar alguém nesse nível, eu quero falar para você que está aqui, é uma luta. Por isso, irmão, que a autoridade mesmo sai de dentro de casa, porque você sabe que você preparar primeiramente os seus filhos biológicos, que é a primeira responsabilidade de um grande líder, ele é uma tarefa extremamente desgastante. E não vai ser poucos os momentos que você vai ter vontade assim de largar tudo. Não, será que vale a pena mesmo? Só vai valer a pena, sabe como que vai valer a pena, irmão? Se você conseguir enxergar o fruto do seu trabalho lá na frente. Se você conseguir, você sabe o que eu estou falando. Porque tem hora, irmão, que a gente está assim, desgastado. Você pensa, não, Deus, eu acho que não vai dar. Eu acho que Deus esgotou aquilo que eu tinha, a última graça que eu tinha acabou agora. E Deus fala, não sabe de nada. O mesmo trabalho que você está tendo, você dá para mim. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi isso de Deus? Você está reclamando do quê? Está reclamando que as pessoas dão trabalho para você? É porque você não vê o trabalho que você dá para Deus. Se você visse o trabalho que você dá para Deus... Deixa eu ilustrar aqui com uma passagem legal de Jonas. Jonas, no final, no último capítulo, ele fica tão desanimado com Deus, tão desanimado, que ele foge, ele viu Deus. Eu sabia que tu era misericordioso, que tu ia perdoar a Nínive todinha, que o pessoal ia... Eu sabia, por isso que eu não queria vir para cá. Ele falou isso, está claro lá. Ele fala assim, Deus, eu fugi da sua presença, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso. E isso é um paralelo muito forte com a igreja hoje. A igreja hoje, o problema dela não é que ela não sabe a vontade de Deus, é que ela não quer fazer. O problema dos pais hoje não é porque eles não sabem a sua responsabilidade, é porque eles não querem cumpri-la. Então, os problemas hoje do homem de Deus é esse. Nós sabemos a vontade, sabemos muita coisa, irmão, mas nós temos pouca disposição de sofrer para que isso seja colocado em prática. E no final da vida de Jonas, ele correu, ele viu a conversão em massa. Imagina, era para todo mundo ficar feliz. Imagina, mais de 120 mil pessoas se convertendo, irmão. Que avivamento poderoso é esse? Era para ele ficar, Deus, obrigado, Senhor, mas ele ficou desanimado. Deus, eu não queria esse negócio, não. Era para o Senhor matar todo mundo. O Senhor não entendeu a obra. É mais ou menos o paralelo com a igreja hoje. A igreja queria ver sangue, matar todo mundo. Vamos começar a exterminar quem dá problema para a gente. Os assírios tinham um histórico de luta com Israel. Jonas queria matar todo mundo, irmão. Jonas não queria dar clemência para ninguém, não. Remir ninguém, misericórdia, não. Só que daí ele viu o que Deus fez, correu e foi descansar, depressivo, desanimado com o que Deus tinha feito. E diz que Deus ainda foi misericordioso, que mandou crescer uma planta que o cobria para o sol não queimar o infeliz. Diz a palavra que acredita-se que era uma boboeira ali que cresceu, um ramo, uma espécie de ramo, de parreira sobre ele. Só que Deus fez crescer num dia, no outro morreu. Porque tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é para nos ensinar alguma coisa.
Aprende isso, bonitão, que não é simplesmente para você curtir uma sombra. Tem gente que pensa que Deus está brincando de ser igreja. Não, hoje eu acordei com vontade de presentear a igreja com um monte de presentinho aí de bênção para agradar todo mundo. Não, irmão, tudo que Deus faz é com propósito. Deus não está brincando de ser igreja. Ainda que nós venhamos a brincar de sermos pais, ainda que nós venhamos a brincar de sermos pastores, de sermos igreja, Deus não está brincando. Deus é o mesmo Deus, Ele não muda. Os padrões morais e os propósitos de Deus são os mesmos desde o início, da origem do ser humano. E ele, então, um dia nasceu a parreira, no outro dia morreu, e ele ficou brabo. Ficou brabo. E Deus falou para ele, sabe o quê, Jonas? Filho, você teve misericórdia da parreira, Jonas. Mais de 120 mil pessoas você não teve misericórdia. Sabe qual é a diferença, Jonas? Por que você não tem misericórdia? Porque você não se envolveu com aquilo com o povo, você não gerou eles e não fez crescer. Porque o segredo da misericórdia é quando você se envolve, é quando você gera e faz crescer. Quando você gera e faz crescer, Jonas, eu tenho misericórdia de Nínive. Por quê? Porque eu gerei esse povo, Deus falou. E eu fiz eles crescer. Por isso que eu tenho uma ligação com eles. Eu tenho misericórdia. Hoje a igreja muitas vezes não tem misericórdia do mundo. Sabe por quê? Porque ela não se envolve. Ela não gera nada e não faz crescer absolutamente nada. Hoje nós estamos passando por isso. Então é um tipo de evangelho diferente. O sofrimento sempre estará presente na vida do homem piedoso, do homem que deseja fazer a vontade de Deus. Vamos ler o primeiro parágrafo ali. Quando entramos para o ministério, ou quando decidimos fazer a vontade de Deus, algo que não esperamos e para o que não nos preparamos é o enfrentamento de uma perda, derrota ou fracasso. E infelizmente esses momentos dolorosos, ao contrário de muito evangelho que tem sido pregado por aí, farão parte de nossa vida e em algum momento teremos que enfrentá-los. Nessa hora será muito importante a forma como iremos reagir. Não é como você vive o problema você vai viver de qualquer jeito, querendo ou não, é como você vai reagir a ele. A nobreza de um homem, o valor de um homem está como ele vai reagir a essa luta. Hoje, você sabe o que eu estou falando, irmão? Hoje, num casamento, a primeira luta que vem, o ser humano está preparado não para resistir, mas para divorciar. Nesses dias eu estava na fila do cartório, essa semana. E eu fui pegar um documento, tinha um rapaz, ele estava lá para tomar informação das entradas para ele casar. Ele namorava não sei quanto tempo, ele falou comigo, não sabia que eu era pastor também, nada. E ele falou, olha, talvez ele estava em dúvida ainda, o que ele deveria fazer. Eu estou aqui, eu vim me informar sobre casamento, mas eu tenho um conhecido que está se separando agora, então eu falei com a minha namorada, não sei se nós deveríamos fazer isso ou não. Porque hoje a maioria das pessoas estão se separando mesmo, e eu não sei. Eu falei, cara, calma aí, deixa eu falar uma coisa para ti. A melhor coisa que você vai fazer é se casar. Você vai se casar, só que você tem que estar pronto para aprender. Ela tem defeito, você tem defeito, vocês vão ter que ceder uma coisa aqui, outra ali, mas vocês têm que entender o propósito do casamento, que o propósito do casamento é para gente forte. Gente fraca se separa. Gente fraca se separa, gente forte fica firme. Ele começou a gostar da conversa, começou a entrar, não, pois é, eu acho que, eu vou casar, eu vou pegar o documento, fazer a entrada, vou casar. Eu falei, não, é isso aí, e tem essa, eu quero te avisar que vai ter dias que vai ser difícil, cara. Vai ter dias que vai ser difícil, que não é todo dia que você vai acordar, vai ver aquela noiva preparada para você, vai ter dia que as coisas não vão estar legais, só que você fica firme, é bom. E ali eu fiquei, abri o cartório e tinha uma moça na frente dele. E eu cheguei, na hora que eu fui atender, a moça estava do meu lado, dando entrada na separação dela, assim, meu Deus. Ela ouviu tudo aquilo. Então hoje as pessoas estão sendo preparadas para desistir. E não é lá fora. Alguns anos atrás eu estava dentro da igreja e um irmãozinho novo casou. Ele chegou de lua de mel, irmão, no culto. A pessoa chega até no culto assim, meio sem jeito, deslocado, quando vem da lua de mel. Porque parece que todo mundo está olhando para ele. Não é assim?
todo mundo quer ver como é que você está. E você pensa, poxa, fiz alguma coisa errada? Não. E ali vem os irmãos ali falar com ele, e eu comecei a prestar atenção de perto, assim, comecei a escutar, e um irmão chegou assim, eu lembro de um irmão que chegou e perguntou, e aí, como é que tá? Cara, tá bom demais. Cara, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, isso tudo vai acabar. Não, tudo que você vai viver num ano, cara, depois vai começar a perder. E olha, o negócio, o casamento é isso daí. Aí eu interrompi, eu falei assim, irmão, calma aí. Casamento não é isso não? Deixa eu falar um negócio aí. Puxei o irmão para lá, cara, casamento é a melhor coisa que um homem pode fazer hoje. Na hora que ele acha uma esposa, ele acha uma coisa boa, diz a palavra de Deus em Provérbios. Se Deus fala que um homem achar uma esposa, ele está achando uma coisa boa, se o cara está querendo largar dele, bobo é ele, que não soube dar valor para a esposa dele. Incompetência, irmão. Pura incompetência. Que fez algo se tornar tão comum na vida dele que perdeu o valor. Mas hoje as pessoas estão ensinando, a visão é que as coisas começam boas e terminam mal. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus começa talvez mal e terminam boas, irmãos. Começa com luta, mas vai terminar, irmão, na eternidade. Vai terminar, você vai estar no auge. Você vai estar no top, irmão. Não fica pensando que não, é igual ao mundo. Não, pastor, nós estamos começando bem, nós vamos levar pau, e a igreja vai sofrer, e Deus vai ter que intervir na história para resgatar uma noiva toda arrebentada. Não, irmão, Deus resgatou a noiva arrebentada. Deus vem buscar a noiva ornada, santa, purificada, com vestes limpas, vestidas de linho fino. Não vai ter sujeira de sangue na roupa da noiva. Não vai ter nenhum tipo de violência. Ah, pastor, mas então não tem noiva para Deus buscar. Não tem se você não conseguir enxergar. Se os seus olhos forem maus, diz a palavra de Deus, todo o seu corpo será. Agora, se os seus olhos forem bons, você consegue ver o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Olhos é assim, cada um tem um, mas se você enxergar com o olho espiritual, você consegue ver alguma coisa boa acontecendo. Há um tempo atrás eu chamei um homem na igreja, um irmão, e coloquei algumas funções, algumas responsabilidades para ele. E é um negócio pesado, irmão, que eu passei. Era um negócio assim, para crente macho, assim, um negócio para o cara que quer servir a Deus de verdade. Aí eu virei as costas, chegou um outro pastor, foi falar com ele. Ó, esse negócio aí que o pastor passou para ti é bucha. É bucha. Nunca deu certo. Irmão, sempre tem um infeliz. Sempre tem um infeliz no meio do povo. Irmão, não dá bola para gente desanimada, não cria vínculo com gente desanimada, gente pessimista, ainda que esteja bem vestido, com roupa de crente, com aparência de crente. Se você notar que ele não tem a fé no nível da sua fé, você tem que se relacionar com gente. Eu estou falando de relacionamento de amizade, não de envolvimento para levar palavra. Esse levar palavra, Jesus andava com publicano, com prostituta, mas o nível de amizade, de companheirismo, de parceria, tem que ser da sua fé para cima. Hoje tem muito crente desanimando porque ele anda com gente de péssima influência. E a má companhia, irmão, ela corrompe o ser humano, diz a palavra de Deus. Então você quer ser um homem de Deus? Anda com um homem de Deus. Se prepara do lado de um homem de Deus. Aí você sai e vai levar a palavra, prega para quem não tem Deus, prega para a pessoa que não acredita, mas para se relacionar, para comer, para estar em comunhão, você tem que estar com gente de fé, irmão, de convicção, de olha, o resto é evangelismo, é obra, mas para construir algo dentro de você, tem que ser gente dali para cima. Dali para cima. Irmão, eu estou vendo muita gente se perder no meio do ministério, no meio da caminhada, porque se envolveu e pensou que a aparência... Não, irmão é bênção. Irmão é bênção, porque anda vestido de bênção, irmão. Esconde a injustiça com uma roupa de piedade. E engana aqueles que têm pouco conhecimento. São venenos nocivos para o ser humano.
Aí você se envolve na ingenuidade muitas vezes. Ingenuidade não é bom. Inocência é bom, mas ingenuidade não é. Ingenuidade é você ver o mal, sabe que tem mal, mas não dá bola, pensa que é bom. E isso é ingenuidade. Aí se relaciona e logo depois começa a desanimar. Deus começa a falar com você e o camarada fala assim para você: não, isso daí é ruim, é difícil demais, vai por outro caminho que é mais fácil. Não, mas Deus falou para você ir por aquele, mas tanta insistência de tanta gente ruim, você acaba cedendo. Agora, diferente se você andar com gente que vai te encorajar. Não, cara, tá difícil, você tomou aí agora um revés, você tomou uma derrota agora, cara, se levanta agora, porque não é na primeira que você vai desistir. Irmão, a companhia é uma porcentagem muito grande que ela vai ditar na sua caminhada. Você precisa se relacionar com gente de fibra, gente de fé, gente que acredita, que vê coisa que ninguém vê. É isso, você precisa estar com gente que vê coisa que ninguém vê. Você olha para uma pessoa ruim, está todo mundo vendo problema, mas você vê uma coisa boa, você vê o que Deus quer fazer na vida do ser humano, você se move por isso. Agora as outras pessoas falam: não, esse daí nem gasta tempo com ele. Não gasta tempo, é com esse não gasta tempo. Com o infeliz que fica te desanimando. Quando eu me converti, havia um princípio na época de que um menino, quando se convertia, ele tinha que andar com o homem de Deus, servir, carregar mala. É o ditado: quero carregar a mala de alguém, porque um dia eu vou estar numa outra situação, mas eu tenho que servir alguém. Hoje não há mais essa cultura, não há mais esse princípio no reino de Deus, de que alguém tem que servir alguém. Não, eu vou servir alguém, servir a homem. Aí você perde isso. Mas eu lembro quando eu era menino, eu andava, quando eu me converti, quando eu era adolescente, eu grudei em alguns homens, comecei a tê-los como referência. Alguns até de cabelo azul, irmão. Nós íamos orar, eu me converti numa igreja tradicional, extremamente tradicional. Eu ia orar com a turminha do cabelo azul às 6 horas da manhã. O único adolescente, 14 anos, orando com todo mundo de cabeça azul da igreja. E eu me lembro que algumas vezes, irmãos, eles oravam assim: Deus, tem misericórdia. Esse teu filho não sabe nada, ele precisa aprender. E eu ouvia isso, quantas vezes eu ouvi, mas eu não fiquei triste, irmão. Eu estava sendo preparado por Deus. Eu vou ficar triste com alguma coisa? Eu não estou lidando com gente imatura, com gente que está desistindo. Os caras estavam perseverando na fé deles até o final, estavam todos eles guardando a fé já. Mas hoje não, hoje o camarada ele quer andar só com gente que não quer nada com Deus. Se você for tomar conselho com gente que não quer nada com Deus, você vai se dar mal. Agora, se você tomar conselho, só que o problema é que ninguém quer tomar conselho com gente que é de Deus, porque você vai sofrer. As pessoas vão falar coisas duras para você, verdades. Não pode se separar, o problema está em você. Uns dias atrás veio um senhor e falou: pastor, o senhor dá aconselhamento? Eu dou, se você quiser. Teve uns tempos atrás, só terminando essa, né? Que daí uma mãe de uma pessoa queria se aconselhar comigo e o cara mesmo falou: mãe, eu acho que com o pastor Fernando não é bom a senhora aí não. Porque ninguém consegue ficar muito tempo com ele. É tratamento SUS, irmão. Chegou na frente, toma a paulada, remédio e segue. Mas ela conseguiu ficar 40 minutos comigo, foi uma vitória. Foi uma vitória. As pessoas não querem ouvir. Aí esse irmão chegou para mim: pastor, o senhor dá aconselhamento? Dou, se quiser. Mas não é para mim, é para minha filha, porque ela é extremamente desobediente, ela não me ouve mais. Procurando para o outro, né? Tá, mas vamos ver quem é a pessoa. Aí assim: não, vem cá, filha, uma menina de 3 anos de idade. Eu fiquei me imaginando atrás de uma mesa conversando com uma menina de 3 anos. Olha, você precisa ser obediente. Aí eu falei: irmão, o senhor não entendeu nada. O senhor é que precisa ser curado. Quem está errando é o senhor. Não existe filho ruim, existe pais desfocados. Aí já tomou uma e ele nunca mais apareceu, irmão. Nunca mais me procurou, não sei porquê. Vamos lá? Intervalinho aí. Daqui a pouco estamos de volta. Não perca o horário, tá, irmão?